antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. E agora vamos para o episódio de hoje do consultório aberto. Hoje eu abro a porta do consultório para uma mulher muito especial na minha vida. E eu quero compartilhar um pouquinho dessa história, porque eu tive uma queda, e onde o meu nariz, foi machucado, e o Dr. Fausto, graças a Deus, me ajudou bastante nesse período, e ele identificou que tinha alguma coisa funcional, que eu não sei explicar exatamente o que, e solucionamos aquela questão, mas eu não fiz uma plástica efetiva e nenhuma mudança no rosto. E aí, em 2021, o meu nariz estava afundando, e eu estava na internet o tempo todo e ele estava Como é que a gente fala, doutora? Você não vão ver quem é ela ainda. Estava entortando, literalmente. A gente percebia, eu falei, gente, o que está acontecendo? E esse furo, por 2 ou 3 vezes, eu procurei, harmonização, então enchia-se, mas sempre tinha que estar colocando. E como eu prefiro a praticidade de solucionar as coisas, então já estava bem ruim. Aí eu fiquei sabendo dessa médica maravilhosa através da minha super amiga Brena, que tinha ficado extremamente satisfeita com o procedimento realizado. Fui até lá e ela realizou um trabalho excelente. No meu caso, a gente teve que tirar um pouquinho da minha costela, porque justamente esse afundamento precisava que fosse colocado osso. E aí, de uma forma como é o trabalho dela, sensível, natural, ela é apelidada a fada do dente, a fada do nariz, é quase a fada do dente, é um presente que a gente ganha mesmo. E vocês vão... Muita gente não percebeu, muita gente não, realmente não foi algo... Eu ainda pedi para ela, falou, Carol, não dá, você é grande, como é que você quer? Porque a gente quer aproveitar e fazer uma mudança radical, não dá, seu nariz vai ficar... E é realmente um nariz grande, que é conforme a minha altura. Enfim, essa é a minha história com ela e foi um prazer, porque a agenda dela, na minha época, já demorava 6 meses para você conseguir a consulta. Então, hoje em dia, imaginem como está. E, doutora, de verdade, obrigada, é um prazer te receber aqui. Obrigada a você, Carol, pelo convite, o prazer é meu. Ela é a médica que eu falo que tem mais cara de médica, lembra que eu falava isso? Que eu já vi. Doutora, por favor, a nossa ideia aqui no Consultório Aberto é justamente isso, validar profissionais
que se importam, que estão em Brasília, que têm uma história, que têm uma trajetória, que estudam pra caramba. Você é a da ciência e eu queria começar com você. Você é formada na UNB, ela foi de UNB a Harvard. Então, conta um pouquinho dessa sua trajetória de estudo e vamos lá. Então, eu fiz graduação na UNB. Na verdade, assim, antes de eu contar a minha trajetória, eu queria dizer que essa trajetória ela começou, mas ela não tem fim, né? A gente que está na medicina, a gente vai estudar para sempre. Então, isso é o que eu tenho até aqui, mas a gente está sempre produzindo mais ciência. E então, eu fiz a graduação na UNB, eu fiz residência na UNB, depois eu fiz especialização em São Paulo, na Uningá, me especializei em cirurgia plástica da face, depois eu fiz mais um ano de cirurgia plástica avançada da face. E depois, por fim, eu fiz doutorado sanduíche, fui aluna de doutorado aqui da UNB e fiz um ano de sanduíche lá na Harvard, no Mount Sinai, no departamento de plástica de face, onde desenvolvi o meu projeto de doutorado e defendi a minha tese aqui na UNB em 2020. Pouco, né? Bem pouco. E a rinoplastia? Por que você se interessou por essa área, já fazendo medicina? Você já imaginava que isso fosse acontecer ou como que esse caminho se deu? Olha, essa é uma história bem interessante. Então, eu entrei na faculdade de medicina com 18 anos. O meu sonho era ser cirurgiã plástica. Eu queria ser cirurgiã plástica, eu fui uma adolescente muito complexada. Muito complexada, eu tinha um nariz feio, eu era muito magricela e eu achava que a cirurgia plástica era uma forma assim de mudar a vida das pessoas e eu entrei com esse ideal na faculdade. Só que durante a faculdade eu acabei me interessando por outras coisas. Então aquela vida ali de medicina raiz, de saúde, de vida ou morte, e aí eu acabei deixando a cirurgia plástica de lado e me interessei por outras áreas. Quando, no final do curso, eu estava me formando, eu já tinha desistido completamente de ser cirurgiã plástica e eu optei por fazer minha especialidade numa área que me desse um leque maior de possibilidades, né, de trabalhar com cirurgias, mas trabalhar também com saúde, com criança, com idoso, com pronto-socorro, e aí eu resolvi ser otorrino. E aí dentro da otorrino, depois que eu tinha feito 6 anos de faculdade, fiz 3 anos de especialização, no final do meu curso, né, da minha residência, eu tinha decidido que eu ia ser rinologista, que é a área da rinologia, da otorrinolaringologia, que estuda que estuda as doenças do nariz. E aí eu terminei a residência para fazer isso, mas o meu chefe da plástica, porque a otorrino tem um departamento de plástica, me chamou para trabalhar com ele. E aí eu comecei a desenvolver algumas matérias de doutorado dentro da rinologia, mas o meu chefe da plástica me chamou para trabalhar, eu fiquei trabalhando com ele, e aí por uma questão do destino, eu vim trazida de novo para a plástica, e durante esse trabalho com esse meu chefe, ele acabou me convencendo a largar as outras áreas da otorrino e me especializar em plástica de face. E dentro da plástica de face, eu me apaixonei pela rinoplastia e hoje é só o que eu faço, então eu só faço rinoplastia. Eu não sabia dessa questão da otorrino, então além de tudo, existe essa parte totalmente funcional, Sim. que é o que você principalmente estudou, né? A minha especialidade de base é otorrinolaringologia. Eu sou otorrino, especialista em plástica de face, especialista em rinoplastia. E existem, inclusive, então a gente tem 2 coisas em uma só, porque tem médicos que já trazem o otorrino para dentro da cirurgia e aí tem o cirurgião plástico, ou seja... Não, no meu caso, eu que faço a parte funcional e a parte estética. Sensacional. Falei que ela é incrível. Para quem ainda não sabia, né? Ok, vamos lá. Essa questão eu falei com ela, né, que ela tinha desenvolvido a questão da rinoplastia estruturada. Ela, não, eu utilizo a técnica juntamente com a ultrassônica. Explica um pouquinho no que consiste, o que é, qual é o diferencial, por que você utiliza essa técnica? Então, assim, a rinoplastia, ela é uma área que evoluiu muito nos últimos anos. Então, desde que eu terminei minha faculdade, eu tenho 21 anos de formada, eu já vi várias técnicas eu já vi e executei várias técnicas diferentes. Então, às vezes as pessoas vão no consultório e falam assim, Joana, eu operei 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu tenho medo disso. Eu falo assim, pensa
um telefone 10 anos atrás, pensa na sua área 10 anos atrás, o jornalismo 10 anos atrás. A rinoplastia, ela evoluiu tanto quanto a tecnologia, tanto quanto o jornalismo, tanto quanto tantas outras coisas que a gente vê evoluindo. Então, a evolução da rinoplastia para a rinoestruturada, ela é uma evolução que tem o objetivo de garantir os resultados a longo prazo. Então, essa coisa de, eu operei meu nariz e aí depois ele foi caindo a ponta, depois ele foi entortando, depois ele foi fazendo um fundo. Isso, com a estruturação que a gente faz hoje, isso é prevenido. Então, a gente consegue fazer uma cirurgia que a gente tem um resultado que a gente chama resultado de mesa, aquele resultado que a gente tira a foto ali no final da cirurgia. Imediato. O resultado imediato. E, ao longo dos anos, a gente vai manter aquele resultado de uma forma muito consistente. Então, a rinoplastia estruturada dá isso e a rinoplastia ultrassônica também dá isso. Porque o aparelho, né, o ultrassom, o piezo que a gente usa para fazer a rino com menos trauma, ela garante a precisão dos cortes, ela garante que a gente vai ter menos inchaço, menos roxo, que a gente vai ter um trauma bem menor e um resultado bem melhor. Então, cada ano que passa, a gente tem conseguido resultados melhores com a rinoplastia e mais duradouros. Então, quer dizer que a parte que se chama estruturada é conseguir deixá-lo com uma estrutura mais forte. A gente usa cartilagem, às vezes do próprio nariz, às vezes a gente tira da costela. E essa cartilagem, ela serve de matéria-prima, assim. Ela é a estrutura, como se fossem várias vigas, vários pilares que vão fazer o nariz. Se eu quero deixar ele nesse ângulo, ele vai ficar nesse ângulo hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E se eu quero deixar ele com essa ponta, ele vai ficar ao longo dos anos com essa ponta. Então, essa é a estruturação que garante a longevidade do resultado. E aí a questão, então, da ultrassônica, que você falou, o piezo, é uma ferramenta... É uma ferramenta para diminuir o trauma e garantir melhorar a precisão. Que é justamente isso, né? Antigamente... Martelinho. E ficava todo mundo super roxo, cara que é de talvez atropelado, o medo de ainda fazer, ou seja, hoje em dia a roxidão que existe... é muito menor. E quanto tempo fica, em média, ainda com a questão do 7 a 10 dias fica uma coisa assim, bem suave, né? Hoje a gente vê que os pacientes, quando eles têm essa equimose, que esse roxinho de antigamente, eles já começam isso, aquela corzinha esverdeada, que aquela corzinha que já está sarando. Já começa sarando. Porque antigamente ficava... enorme. Super roxo, quase preto. Né? Nossa, foi atropelado por um caminhão. E o inchaço também? Também. Hoje já é bem menos. E eu acredito que outra coisa que também melhora bastante a experiência do paciente e que tem a ver com inovação, como você falou, é o simulador 3D que você utiliza. Sem dúvida. Como é que é essa experiência já ali na primeira consulta do simulador 3D? E já explica para quem não conhece, não compreende o que é esse simulador 3D. Então, a simulação, a gente faz um modelo da face do paciente na primeira consulta. Para quem mora fora de Brasília, que eu tenho muitos pacientes que moram fora, essa consulta com a simulação, ela acaba sendo feita na véspera da cirurgia. A gente faz muita consulta online e deixa a simulação para quando a pessoa chega para operar. Mas, enfim, no geral, para quem mora aqui, essa simulação é feita na primeira consulta. Então, a gente fotografa o paciente, faz um modelo 3D da face e esse modelo, a gente manipula ele para poder planejar a cirurgia. Então, eu digo que a simulação ela tem duas grandes funções. A primeira função é facilitar a comunicação, né, minha e do paciente. O que é isso? Joana, eu queria meu nariz super natural. O que é natural? Para quem? O que é arrebitado? Eu quero meu nariz super arrebitado. Não, eu não gosto de nariz muito fino. O que é muito fino? O que é muito arrebitado, pouco arrebitado? Isso tudo tá ali no inconsciente coletivo, abstrato, sim. Entendeu? Então, uma vez que eu te falo, Carol, me conta como que é o nariz que você imagina. Vamos fazer ele aqui bem curvadinho. Não, esse aqui não combinou. Então, a gente testa coisas virtualmente antes de executar. Né? Então, ok, vamos fazer uma curva aqui, vamos fazer aquele nariz rampado, ficou bom? Não, eu não vou fazer isso na hora da cirurgia. Então, eu vou usar isso como ferramenta de comunicação, no sentido de eu entendi o seu desejo, você conseguiu me passar o que você quer? Joia, você quer um nariz natural, natural é isso aqui? Sim. Aí a gente passa para a segunda função da simulação, que é
ajudar no planejamento da cirurgia. Então, se eu decidir com você o nariz X, depois eu uso aquela simulação, aquele desenho, como forma de planejar o que eu preciso executar na hora da cirurgia. Então, se eu quero um nariz com dorso reto, eu sei que eu vou ter que tirar 1 milímetro, 2, 3, colocar 1 milímetro, 2, 3. Não, eu preciso girar esse ângulo tantos graus. Não, eu preciso afinar essa ponta tantos centímetros. Enfim, aí eu uso, depois que a gente se acertou no planejamento, aí eu uso isso para me ajudar a executar a cirurgia de forma de planejar cada milímetro que eu vou mudar. Essa parte de cada milímetro, aí ela já fica por sua conta. Minha conta. Uhum. E esse simulador te traz todos esses percentuais, esses números, ou você isso é uma que insere? Coisa bem artística, né? Uau. Baseado na minha conversa, na minha definição, no meu desenho que eu fiz com você, aí... Esse entendimento acontece e você já deixa como se fosse o protótipo ali pronto. Isso. Exato. Sensacional. E é engraçado, né, te ouvindo falar, a gente acaba lembrando, né, de estar ali com você. Eu lembro exatamente da primeira consulta, inclusive, na hora desse desenho, eu falei que queria ele mais afinado. De jeito nenhum, não tem necessidade de cortar as asas, de fazer nenhum corte, não há necessidade nenhuma. E a gente vai entendendo e ela mostra ali, tá vendo como ficaria? É, realmente... Não dá, vai ficar ruim. Deixa grande, o nariz é grande mesmo, deixa assim. Ué, mas seu nariz não é grande. Eu falo que eu sou toda grande, o pé é grande, o nariz é grande. E outra coisa interessante, ainda nessa pauta, que você sempre fala da pele grossa e da pele fina. E aí, às vezes, a gente vai vendo, eu me lembro porque eu ficava tentando entender mais, qual é a diferença. Essa pele grossa é só para quem tem etnia X ou não? Pode ter alguém branco com a pele grossa? Com certeza. E o que ela influencia e se muda alguma coisa no resultado para alguém? A qualidade da pele, ela impacta diretamente o resultado da cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia, ela é feita, né? A gente trabalha as estruturas embaixo da pele. Então, trabalha a cartilagem, o osso. E se o paciente tem uma pele fina, no final da cirurgia a gente devolve a pele e a pele é fina. Se ele tem uma pele grossa, a gente devolve a pele e a pele é grossa. Então, funciona mais ou menos como se eu tivesse feito uma escultura e no final joguei ali por cima um lençol, sendo a pele fina, ou um edredom, sendo a pele grossa. Então, é claro que isso vai impactar no resultado. O paciente que tem a pele grossa e quer um nariz de pele fina, a gente tem artifícios para... Na verdade, o paciente que tem a pele grossa e quer um resultado de nariz fino, é claro que a gente tem artifícios para afinar o nariz, mas dificilmente um nariz de pele grossa vai ser tão fino quanto um nariz de pele fina. E você me perguntou... Sobre a etnia. Sobre a etnia, né? Se existe relação, né? Quem tem pele grossa vai ser mais moreno ou mais, né, para negro. E não, na verdade não existe nenhuma relação, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma miscigenação muito grande, então a gente vê que pessoas brancas têm pele grossa, pessoas morenas e negras têm pele fina, e isso é muito comum aqui. Então quer dizer que há a possibilidade, como você falou, tem algumas técnicas, no meu caso, uma pele grossa, mesmo sendo branca, de fazer algum afinamento. E essa técnica vai acontecer antes ou depois da cirurgia? Ela acontece antes, durante e depois da cirurgia. Então, quando a gente tem uma pele bem grossa mesmo, né? Então, é importante a gente entender que não existe pele grossa e pele fina, só os dois extremos. Existe um espectro de tipos de pele. Então, existe uma pele super grossa, uma pele menos grossa, uma pele mista, e daí o tipo de pele fina. Enfim, quando a gente tem uma pele muito grossa, a gente pode lançar mão de algumas medicações que ajudam a afinar a pele antes da cirurgia. Durante a cirurgia, a gente usa algumas técnicas e medicações que ajudam essa pele a ficar mais fina. E no pós-operatório, a gente volta com as medicações ou até infiltrações, né, medicações injetáveis, para deixar essa pele mais fina. Então, tem jeito para existe um processo antes, durante e depois para a gente ter um resultado final 100%. Como é que foi ganhar esse apelido de fada do nariz? O que, como, por que isso aconteceu? Tem a ver... Gente, cada vídeo, né, que ela vai mostrar o resultado, ela vem com como se fosse ali um toquezinho final. É realmente bem diferenciado isso. E eu acredito que isso tem um ponto super positivo, mas também é uma responsabilidade do caramba, né? E como é isso? Como é que isso se reflete na sua postura no consultório?
Olha, para mim é uma honra, né, ter esse apelido. Eu acho que não sinto peso. Eu acho que muito desse apelido tem relação com a minha aparência física, né? Assim, porque eu sou magrinha, eu sou pequenininha, então tem uns movimentos assim que eu acho que talvez lembre um pouco uma fadinha, talvez. E eu acho que tem a ver com o fato de que eu sou extremamente detalhista. Então, como você falou assim, tem jeito para tudo. Eu acho que os meus pacientes, eles têm um pouco essa confiança de que vai ter jeito para tudo, qualquer detalhe. Eu costumo prestar muita atenção nos detalhes e valorizar muitos detalhes. Eu acho que isso é muito importante para um resultado final bom. E eu estou sempre disposta a fazer mínimos ajustes, mesmo quando a gente já tem um nariz nota 9, nota 9,5, nota 9,8, a gente sempre quer o 100%. Então, acho que é uma mistura dessas duas coisas. É o detalhe, é o cuidado e é também a questão física, eu acho. É pelos resultados, gente. Inclusive, essa questão, eu vou falar agora do momento que você utiliza essa escutativa para realmente conseguir captar o que a gente quer, né? A ciência e a arte. Né? E, pelo menos no meu caso, eu saí certa. Até para maquiar, quando eu fui me casar, eu acredito que eu tenha ido nos 3 lugares. Até porque é um dia muito especial, Sim. algo muito especial. Você imagina o que seria, que eu já me achava linda. Depois vou contar uma história para vocês que ela, depois que a gente se conheceu, eu tive que mudar, achei que estava ótimo. Ela, não, isso aqui tá diferente. Para mim era ótimo o rosto. Então já pensou, porque se permeiam tantos pensamentos do tipo, nossa, Deus vai me castigar porque tá tudo bem, eu ainda tô fazendo isso. Quantas pessoas acabam falando, será? Cara, eu saí dali muito certa, assim, de que se vira, veja como vai fazer, marca, porque é ela. Isso da questão da arte, da escutativa, né, todo esse formato, ele se reflete ali na consulta, no seu atendimento junto com o paciente? Com certeza, né? Eu acho que assim a minha própria história, ela faz com que isso seja real, né, no meu consultório, né? Então, como eu acabei de te contar, né, eu era uma adolescente complexada, eu já fiz meu nariz, eu operei minha orelha, eu operei minha sobrancelha, eu fiz cirurgia ortognática, então eu já passei por várias cirurgias. E eu sei exatamente o que a pessoa que está sentada ali na minha frente está sentindo. E eu sei que quando ela tem uma queixa, e às vezes ninguém está vendo, né? Assim, não, mas você não precisa. Você não precisa. Eu precisava. Você precisava operar seu nariz? Não, ninguém tá sentado ali porque precisa. Não existe uma necessidade absoluta. Essa necessidade que trouxe você e que traz as pessoas todos os dias no meu consultório é uma necessidade relativa. E muitas vezes as pessoas que estão ao redor do paciente, elas não entendem essa necessidade, né? Todo mundo fala assim, não, mas você já é linda, você não precisa, e a pessoa se sente culpada, mas você é testemunha. Qual foi a mudança que a sua rinoplastia trouxe na sua vida? Nossa, muita. E isso eu presencio todo dia, né? Então, às vezes, a gente faz pequenas mudanças e eu chego na recepção e eu não reconheço a pessoa. Não é porque o nariz mudou. É porque a postura mudou. Você olha assim, a pessoa tem outro brilho. O cabelo, a roupa, o jeito de sentar. Por quê? Porque existe uma autoconfiança. E aquela necessidade que ninguém enxergava, só ela enxergava quando ela olhava no espelho, quando ela olhava nas fotos, quando ela não se sentia à vontade para jogar o cabelo para trás e estar confortável com o nariz, tirar o óculos e deixar todo mundo ver o que tinha ali por trás. Só essa pessoa tem essa percepção da necessidade, né? E aí, quando ela faz aquela pequena transformação, que ninguém está percebendo, você também é testemunha disso, Sim. Ninguém percebeu. Ninguém percebe. As pessoas vão perceber o todo. Como você está mais iluminada, como você está mais autoconfiante, como você está mais... A beleza, ela vem num conjunto, não no detalhe. Embora é o detalhe que trouxe essa mudança toda. Faz todo sentido e, inclusive, parece que só é permitido se fazer uma cirurgia se você tiver um nariz super
totalmente diferente e que tem que ter, até porque desvio de septo, todo mundo vai falar, eu operei só porque eu tinha desvio de septo. Todo mundo praticamente tem desvio de septo. Esse é outro problema também, eu estava falando com a doutora antes de nós começarmos, qual que é o problema de falar que fez uma cirurgia e realmente passei por isso? Você não precisa. No meu caso, então, foi assim, é um absurdo. Quer gastar dinheiro à toa, tá querendo perfeição, vai que acontece alguma coisa, você tá ótimo, fica... Gente, é justamente esse o sentimento. Tava muito chato aquilo, você se olha, vê um furo, você é triste, você vê um furo, o nariz está crescendo. Eu sou obrigada a ficar com o nariz torto porque alguém me acha bonito ou não. Então, eu, graças a Deus, tive esse movimento, mas ao chegar e conversar com você, acredito que... E aí, quando você mostra, alguém entendeu. E não é porque ela tem necessidade, a agenda desde essa época já era lotada, é esse entendimento mesmo. Acho que a sua história faz toda essa diferença e que você que tem essa vontade, porque eu sei que tem muitas mulheres, eu convivo com muitas mulheres, atendo muitas mulheres, e tem gente que fala que nem de Botox gosta, e acaba criticando as outras pessoas, trazendo isso para futilidade, ou seja lá o quê. Eu te respeito, assim como nós conversamos. Você tem todo o direito de estar super bem. Eu não vou ficar super bem, nem cheia de ruga. O que mais eu puder me cuidar, que Deus abençoe, sim, de eu ter condições, porque é o que eu quero. E eu não sou... Você me conhece, a gente teve a oportunidade de conviver. Eu fiquei sem procedimento estético praticamente os últimos 2, 3 anos, porque eu tinha outras prioridades. Mas na hora que essas outras prioridades estiverem totalmente sanadas, de empresa, de tudo isso, sim, a minha prioridade sou eu. E eu quero... Agora, com tantas técnicas, melhorar, e tem tanta coisa, e com a inovação agora, é sensacional. Então, você que esconde que também está tudo bem, era uma situação que vamos contar, claro, é muito bom que alguém veja que a autoconfiança é na isso verdade, aqui. Eu acho que o simples fato da pessoa que não quer, respeite a pessoa que quer e que valoriza, já está ótimo. Então, se você está feliz com a sua aparência, que bom, parabéns. Não faça nada porque realmente não é uma necessidade. Agora, se você sente essa necessidade dentro de você, você precisa também entender que dificilmente você vai ter a validação de todo mundo, né? Essa cirurgia, essa mudança, ela é feita para cada um. Doutora, falando em situações mais desafiadoras, como a cirurgia secundária, eu tinha essa dúvida. O que é essa primária? O que é secundária? Sim. Tem a ver com o ordinal do número aí mesmo e se ela é mais desafiadora ou não? A cirurgia primária é aquela cirurgia da pessoa que está sendo operada pela primeira vez. Então, uma cirurgia primária. A secundária é o nome que a gente dá para todo mundo que está sendo operado já pela segunda, terceira, quarta. Às vezes a gente chama secundária, terciária, quaternária, quinternária. Mas, enfim, todas essas são secundárias da pessoa que já operou uma vez. E, com certeza, as secundárias, elas são bem mais complexas. Às vezes um pouco mais, às vezes muito mais, às vezes extraordinariamente mais complexas, dependendo do histórico passado do paciente. E, assim, eu particularmente sou apaixonada pelas secundárias. Eu gosto muito, gosto de rino primária, mas eu tenho um apreço muito grande pelos pacientes que vêm para fazer correções. E não é todo profissional que gosta, né? Até porque você vai pegar um trabalho que alguém já realizou, tem todo esse contexto. Eu entendo que alguns profissionais não aceitam paciente secundária, alguns profissionais aceitam, mas não tem esse paciente como prioridade. Mas, assim, eu tenho uma atração muito grande, não só pelo desafio técnico, como pelo desafio emocional, né? Então, existe uma história, né, de às vezes não, né? Sempre existe um trauma, sempre existe uma frustração grande e eu gosto muito desse tipo de paciente. E é interessante ouvir isso, né? Eu tive aqui o doutor Rodrigo Durães, que é especialista no olho, na ocular, e ele, principalmente a pálpebra inferior, geram alguns problemas e é super difícil. Ele falou, Carol, eu recebo várias pessoas que já ouviram pelo menos 5, 6, tantos nãos, não tem como eu não dizer um sim. Dizer um sim naquele momento. Você imagina no que tange a questão do nariz, que a pessoa já foi com um sonho, acontece um problema, ela passa por tantos nãos, então E o que te gera essa confiança? Claro, você já falou, estou formada há tantos anos, né? Porque é um desafio. É igual a gente, quem atende autoextermínio, profissionais que
tem situações mais desafiadoras, o que gera? Da onde vem essa autoconfiança, essa certeza? Eu vou pegar? Ou tem algum alinhamento específico de expectativa? Com a técnica que existe, a gente tem resultados muito bons e muito consistentes de cirurgias que deram errados, às vezes, 8 vezes, 9 vezes. E aí a gente faz uma cirurgia com uma técnica moderna, da forma adequada, e a gente tem sucesso. Então, a forma, né, a equipe que a gente tem, a forma que a gente tem de operar, a forma que a gente tem de conduzir, de cuidar, isso traz uma Segurança? consistência de resultado muito alta. E é isso que me dá segurança de aceitar esse tipo de caso. Maravilha. Falando desses desafios, né, de pessoas, quem sabe até 8 vezes, pela 8ª vez, 9ª sendo operada. Jesus. Essa não é ansiosa, porque senão ela já teria morrido do coração, né? Teve algum caso especial? Imagino que tenha coisas, né, lindas. Até porque eu me lembro do dia que a gente fica esperando a hora de colocar, porque a gente fica vendo os vídeos, né? Como vai ser a hora que ela colocar o espelho? Aquele enfermeiro que estava o Denis, né, uma graça, assim. E de colocar é realmente um momento muito, mágico, muito legal. Né? Mas existem histórias mais marcantes umas que as outras. Tem alguma em especial que você pode falar que houve essa mudança, assim? Ai, nossa. Tô lembrando aqui de 3 pacientes então pode que me marcaram muito, mas o último é o paciente que eu tirei, voltou um mês atrás para revisão, um paciente do Pará, que fez uma rino, que estava com o nariz bem deformado, assim, um nariz, sabe assim, um nariz rodado, curto, assim, e a história dele me marcou, porque ele estava muito, muito esquisito, assim. Ele fez um rino que realmente deu bem errado. E ele não se desesperou, no sentido de eu quero resolver, ele entendeu que ele tinha que esperar um ano, achar um profissional capacitado. Nesse um ano ele teve a ajuda da esposa dele, disse, meu amor, eu te amo, eu vou te amar de qualquer jeito. E isso é muito importante, né? Ter um apoio. E um paciente de sexo masculino, ou seja, né? Que normalmente não lida, né, bem com essa plástica e tal, enfim. E esse é um caso, né, recente, que ele teve uma mudança muito grande, né, e mudou bastante, que, né, o nariz dele ficou totalmente natural, normal, um nariz masculino. Mas eu tenho paciente, por exemplo, que fez rino que ficou insatisfeita com o resultado, que ela morava numa cidade, ela ficou tão insatisfeita, tão mal, tão chateada, que ela mudou de cidade. Ela não conseguia trabalhar, não conseguia sair de casa, de tão mal que ela se sentia. E ela ficou com o nariz também, assim, bem rodado. Ela foi um caso que ela veio, ela tinha pensado em se matar, ela tinha tido uma questão emocional bem forte. E ela me pediu, eu quero o nariz, eu não quero rodado, eu não quero arrebitado, eu não quero nada. Deixa meu nariz bem para baixo, porque eu estou muito traumatizada. E aí, assim, eu fiz o nariz dela bem retinho, assim, todo reto e tal. Aí ela me falou, Joana, eu amei, a cirurgia foi ótima, ficou lindo, do jeito que a gente planejou, mas agora que o trauma passou, eu quero arrebitar um pouco. E aí, depois dessa cirurgia, que eu deixei o nariz dela bem neutro, ela superou o trauma, ela voltou para a vida social dela, e aí ela resolveu que ela ia operar uma 3ª vez, para deixar o nariz dela bem bonitinho. Não exagerado, nem neutro, mas um nariz... Do jeito que ela queria. Do jeito que ela queria. Como ela sonhou, mas como ela tinha tido um resultado muito ruim, muito exagerado, para um lado exageradamente artificial, ela queria um nariz bem natural, e aí, depois que passou essa fase do agora eu tô bem, agora eu confio na médica, eu tive um processo muito bom e tal, agora dá uma arrebitadinha nele que eu vou ficar mais feliz. E assim ela tá. E é um direito, né? Não, com certeza, com certeza. E existem pacientes que têm um trauma pós-operatório, que ficam sem trabalhar, que acabam a família, que não conseguem se relacionar, que tem que mudar de cidade. Então, assim, o nariz, né, uma estética da face, ela envolve muita coisa. Doutora, essa pergunta nem estava aqui na pauta, mas ouvindo isso e sendo também um dos princípios aqui, dos motivos
do consultório aberto ter sido idealizado é justamente para que a gente possa prevenir. Eu sei que a gente não controla as coisas, mas ouvindo essa história, provavelmente tem situações que são irreversíveis. Tem sequelas irreversíveis. No geral, a gente consegue melhorar quase tudo. E pensando nisso, tem determinadas posturas e decisões e escolhas do paciente que o levam para esse lugar. Eu queria que você falasse dessa questão do paciente e também do profissional. Me entendeu? Você quer saber o que o paciente pode fazer para evitar... Para evitar isso, o que veio à minha mente, por exemplo? Tem gente que não valoriza nem pagar a consulta, é algo tão sério que acha assim, eu vou para a consulta, e essa ser uma primeira pergunta quando se trata de alguém que vai mexer no seu rosto. Então, assim, e eu entendo que tem gente que tem um sonho, que quer... Eu mesma, eu tinha um valor em mente, mas se aquilo para mim foi uma prioridade, eu me organizei. Mas, Carol, eu vou falar uma frase aqui que parece, né, parece batida, parece piegas, mas assim, como é que é a frase? Muito vale? Não, se você acha que o bom profissional está caro, é porque você não sabe quanto custa o barato. O preço que vai sair o barato. Que, por exemplo, esses casos que eu estou contando aqui, imagina o custo de vida que isso traz. Nossa. Eu não estou falando nem financeiro. De dinheiro. Eu não cheguei no que tange ao dinheiro. Eu estou falando do custo de vida. Eu estou falando de custo de... Imagina você ter que mudar de cidade. Imagina você ter um problema emocional, psiquiátrico. Imagina você ter um problema no trabalho, você não poder trabalhar, não conseguir sair de casa para trabalhar. Entendeu? Então, assim... Eu não estou nem falando de que a cirurgia secundária é mais complexa, ela é mais cara. Eu não cheguei nesse ponto. Mas o custo, né, quando você decide se colocar em risco, é porque a maioria dos pacientes sabem. Eles falam assim, não, se não der certo, aí eu vejo. Né? Óbvio que existem profissionais que são mais capacitados e profissionais que são bons, menos capacitados, menos experientes, mas, óbvio, isso envolve um pouco mais de risco. Mas existem profissionais que não são especialistas, existem profissionais que não são médicos, que fazem cirurgias em pacientes e que chegam lá com sequelas, assim, muitas vezes irreversíveis. Né? Então, o paciente, ele tem noção, mas ele decide correr esse risco, muitas vezes. Né? Claro, óbvio, não são todos, né? Mas muitas vezes a pessoa ela fala, não, eu vou abrir mão disso aqui, eu acho que não faz tanta diferença, né? E como eu falei, óbvio, é totalmente aceitável você, não, eu não quero ir no profissional mais, porque eu tenho agora um grau de exigência um pouco menor e tá tudo certo. Agora, existem profissionais que não são especialistas e nem mesmo são médicos, então isso realmente é um risco muito alto. Falando em inovação, você acredita que ainda tenha algo, depois de já ter nos falado aqui, que tem várias ferramentas, o quanto melhorou, o que vem por aí, você que está sempre antenada, está em congressos, o que você espera e há ainda inovações? Ai, com certeza, nossa, tem... As coisas sempre estão mudando, mas eu acho que se eu pudesse pontuar uma inovação, eu pontuaria uma coisa que, assim, está só na minha imaginação, não tem nenhuma expectativa de acontecer, mas eu espero ainda ver isso acontecendo, que são os tecidos criados, tecidos naturais criados a partir de célula-tronco, para a gente, por exemplo, poder fazer uma cirurgia como a sua sem precisar tirar a sua costela. Criar uma costela sua, criar uma cartilagem sua a partir das suas células-tronco. E então a gente não precisaria de uma área doadora de enxerto. A gente poderia fazer uma rino com engenharia genética. Ó, que legal. Engenharia genética, ela quer muito. E é engraçado, a gente não falou sobre isso, sobre dor, porque o nariz mesmo não dói nada, né? Super tranquilo, lavagem e tudo. O que fica é o incômodozinho. Isso, mas eu acho que se a gente pudesse evitar isso aí, uma coisa a menos, né? Uma evolução. Mas eu fico tão satisfeita que pode doer. A gente segura, porque o resultado vale a pena. Compensa. Você já falou sobre a questão, né, de conseguir a simulação, o 3D, isso gera uma segurança. Mas ainda assim, tem pessoas que ficam com esse medo, né? Se fosse dar uma mensagem mesmo, como é que vai ficar, o que você pensa? Ou incentivar de alguma forma essas pessoas que têm tanto medo,
qual seria a mensagem? Olha, então a mensagem para quem tem medo do pós-operatório, né? É um medo pós-operatório, mas, gente, pós-operatório, ele é uma gotinha num oceano enorme de satisfação. Então, pós-operatório é uma coisa que dura uma semana, perto do resto da sua vida, olhando no espelho e ficando satisfeita com o resultado. Então, isso daí se dilui e nem conta, né? Para quem tem medo do resultado, o que eu posso dizer é que hoje, com essa evolução, com a evolução das técnicas, de tudo isso aí que a gente conversou, a gente tem uma precisão muito grande com relação ao planejamento. Então, Joana, eu quero mexer o meu nariz, eu quero o nariz com a curva assim, quero com o ângulo assim, quero desse tamanho assim. Então, a gente chega muito próximo da simulação. Então, essa insegurança em relação a como vai ficar, isso é uma coisa muito antiga. Né, que naquela época que as pessoas iam no cirurgião e falavam, doutor, opera o meu nariz, eu quero fique... E ficava de algum jeito que a pessoa não planejava, né? Hoje não, hoje a gente planeja isso com muito detalhe. Então, essa insegurança em relação ao resultado, hoje pode ser muito controlada, né? A gente tem muita precisão mesmo. Eu mudei a minha pergunta final, porque eu estou aqui te olhando e pensando o seguinte... É tão legal a gente se aproximar mais, e eu acredito que é isso que o paciente, né, o futuro paciente que está aí nos assistindo agora, fica pensando, de ter um pouco mais de intimidade, conhecer um pouco mais esse médico, que é alguém tão importante na vida da gente, porque realmente é alguém muito importante para o bem ou para o mal, caso isso aconteça. E aí você nos trouxe, né, essa vulnerabilidade de uma forma tão tranquila dessa adolescente, que precisou fazer tantas cirurgias e é uma época da vida que a gente tem tanto que autoafirmar. Eu não sei, né, como foi para você, mas o que a Joana de hoje, que está aqui, essa adulta, sendo validada e entrevistada por alguém que você fez essa mudança também na minha vida, diria para aquela adolescente ou para aquela criança, olhando esse processo todo de trás para frente? Olha, eu acho assim, a adolescência, ela é uma fase bem complexa, né? E o que eu diria para a Joana é que tudo que a gente vive ali é superado, né? Tudo que a gente vive na adolescência, todas aquelas incertezas e principalmente relacionadas à estéticas, a gente pode superar, né? A gente vai superar. No meu caso, eu superei. Não só com cirurgia, né? Eu não operei na adolescência, eu não fui uma adolescente complexada no mau sentido. Eu fui uma adolescente que os complexos, eles me motivaram muito e me fizeram ser quem eu sou. Isso nunca me prendeu, eu nunca me senti inferior e nada. Mas hoje eu atendo muitas adolescentes e eu entendo que algumas realmente precisam passar pela cirurgia na adolescência. Algumas ficam dentro do quarto, algumas evitam rede social, evitam se socializar. E no caso dessas adolescentes especificamente, a cirurgia é uma grande transformação e abre as portas para a vida adulta de uma forma muito mais equilibrada. Né? Então, de novo, aquela questão, precisa? Algumas vezes a necessidade, ela realmente é real. Sim. Que bom que acredito que você deva ter tido pais, a gente já conversou um pouco sobre isso, que foram pessoas extremamente importantes, porque é um papel muito importante também dessa família para poder gerar o amor e mostrar né, outro lugar aí, e que os pais se atentem a isso, porque faz uma extrema diferença. E você sabe, continuar a ter escolhido se especializar. Obrigada pelo que foi na minha vida, na vida da minha amiga, o quanto tantas mulheres, né? Eu vejo que o tempo todo você continua ali fazendo eventos, trazendo as mulheres, mostrando o quanto há arte ali, e realmente essa arte, né? Obrigada, paixão, né? Em nome de todas as pacientes, pelo menos aqui de Brasília, porque tem do estado, do mundo todo, mas obrigada mesmo por esse trabalho, por essa dedicação e por se manter nessa escolha. Viu? Obrigadão por ter vindo até aqui. Obrigada a você, Carol. E até o próximo consultório aberto. Todas as informações vão ficar aqui na descrição da doutora Joana. E é isso. Até o próximo.